Bem-vinda ao programa Jesus está Voltando. Hoje nós vamos aqui a uma reflexão rápida para crescermos espiritualmente. Nós vamos pegar aqui a palavra de Deus, que está escrito em Apocalipse, capítulo 20. É um texto bem conhecido de todos. Apocalipse 20, verso 11 diz, falando sobre o juízo final. Lembrando que o juízo final ele vem logo após o milênio. Vem o arrebatamento, 7 anos de tribulação e o milênio e o juízo final. Então, Apocalipse, capítulo 20, verso 11 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então é mais de um livro. Segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, ou seja, não há mais livramento. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui é o destino final de toda a humanidade rebelde, toda a humanidade que não quis saber de Jesus, toda a humanidade que o renegou, todos aqueles falsos cristãos que negociaram com a palavra de Deus, que fingiram ser profetas, que viveram a vida de fingimento, mostrando uma coisa aparente e sendo outra. Então todos estes que não se arrependeram das suas falcatruas irão ser julgados aqui. E o nome deles não vai ser achado no livro da vida. O interessante é que todos nós, seres humanos, nos preocupamos com tantas coisas: emprego, estudo, família, casamento. São tantas as preocupações, mas uma só deveria tomar lugar de todas: se o nosso livro está escrito no livro da vida. Porque logo após a morte só tem um caminho entre dois. Ou o espírito vai para o céu, conviver com o Senhor eternamente, ou o espírito vai para o inferno. E o inferno é a ausência da presença de Deus. Será um sofrimento eterno. As pessoas deveriam ser ensinadas sobre isso. A principal pregação dessa última hora, pré-arrebatamento, deveria ser salvação, arrependimento, santidade, inferno. Porque o inferno é real. E as pessoas estão dentro das igrejas, como eu sempre digo, vivendo no mundo de Alice. Um mundo em que pode fazer tudo, porque Deus é amor, mas esquecem que Deus é justiça. Deus não poupou o seu único filho e o enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Imagine a pessoa viver uma vida regalada, como nós temos vistos em todo este planeta, em todo este país, pessoas se julgando deuses, condenando, mandando prender, soltando quem quer, recebendo muito dinheiro, viagens, comidas boas, hotéis de luxo, mas e na hora da morte?
não vai levar nada daqui. A sua conta bancária cheia, os seus privilégios, as suas vivências imorais, nada, e vai acordar no inferno. Adiantou? As pessoas não têm a mínima consciência, acham que a vida é só isso aqui, e tem o ditado que ainda diz: quando eu morrer, faça o que quiser. Lógico, o corpo se faz o que quiser, mas o espírito não. O espírito é abrigado dentro do nosso corpo. Isso aqui é só uma carcaça, e quando essa carcaça morre, o espírito sai e começa a vida eterna. E as pessoas estão brincando. Os que se dizem servos de Deus estão brincando. E um dia pode ser tarde demais. Um dia pode não dar mais tempo de ter arrependimento. E o tempo é hoje, enquanto ainda estamos vivos, porque de uma hora para outra não sabe o que pode acontecer. Quantos vão para as festas, as baladas e não voltam mais? Quantos não dá mais tempo sair de casa, como nós vimos, acabamos de ver essa catástrofe e não deu mais tempo sair? Quantos estão nesses países e de repente é um terremoto e não dá mais tempo para nada? Nós só temos um legado: Jesus Cristo de Nazaré. Se nós partirmos desse mundo sem Jesus, de nada valeu. De nada valeu viver em um palácio. Acorde, você está levando uma vida alheia a Deus, uma vida como se Deus não existisse. Haverá um julgamento, haverá um juízo, e esse juiz é justo. Todos que fizeram mal neste planeta desde o início até o dia de hoje, imperadores romanos, bandidos, nesse dia vai se cumprir a palavra: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas aí é tarde demais, porque o julgamento é para condenação. Acordemos, não vamos... De que adiantou passar tanto tempo dentro de uma igreja e na hora da morte acordar no inferno? Tem até um pastor na internet que fala muito bem que esse fulano nasceu logo dentro da igreja, foi levado, foi batizado dentro da igreja, conviveu dentro da igreja, casou dentro da igreja, morreu e foi velado dentro da igreja, mas acordou no inferno. Porque quantos não estão dentro das igrejas, andando a passos largos para o inferno? O tempo não é mais de estar brincando, não é mais de estar caminhando entre dois caminhos. O arrebatamento se aproxima, mas a morte também é iminente. Basta estarmos vivos. Tenha essa filosofia: para morrer basta estar vivo. E se morrermos sem Jesus? E se sofrermos um acidente e não der mais tempo para nada? Já passei por essas experiências. Clamei o sangue de Jesus de imediato. E quantos livramentos o Senhor tem dado aos seus servos? Vale a pena ser servo de Deus. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, toda a aflição que passamos aqui não é comparada ao peso de glória que vamos ter. Estamos todos na luta? Estamos. E não tem sido fácil. Não tem sido. A noiva, ela está pesada de preocupações com a família, pesada com enfermidades, sem esperança, sem unção. Mas Deus vai mudar essa situação. Aliás, Deus está mudando essa situação em muitos lugares. Tenho ouvido vídeos de pessoas sendo curadas de cegueira, de audição, pessoas sendo batizadas pelo Espírito ao ser batizadas nas águas. Está havendo um mover celestial. Porque, como eu sempre digo, o Senhor não vai levar uma noiva caquética do jeito que está. O Senhor vai levar uma noiva firme. E basta nós clamarmos, irmãos. Ontem eu amanheci
que só a misericórdia de Deus, não estava me sentindo bem, porque tive reflexo com a gripe, porque tomei um banho de chuva e entrei para trabalhar no ar-condicionado gelado, e isso me atingiu muito. E ontem eu estava assim, que só a misericórdia de Deus, mas eu fui lá na sala de oração e clamei. Clamei, Senhor, me dá força, me ajuda, e para a glória de Deus, o Senhor restaurou a minha força. É tanto que eu fui fazer minha caminhada, e só temos um caminho, irmãos: clamar ao Senhor. Não temos outra saída. É clamar ao Senhor, é buscar ao Senhor, é estarmos 24 horas ligados ao Senhor, ouvindo a pregação, ouvindo o louvor, clamando a misericórdia. Senhor, Espírito Santo, fica comigo aqui. É clamar ao Espírito Santo para estar conosco 24 horas. Está muito próximo esse planeta e este país. Aguarde. Este país não recebeu ainda o peso da mão de Deus, porque a iniquidade deste país, a corrupção desses homens que estão lá no poder, todo o mal. Se vocês imaginassem como o povo do Rio Grande do Sul sofreu agora, não só com a catástrofe, mas como os homens que estão aí nas leis, pessoas foram privadas de tudo, medicamentos arrancados de quem estava querendo. Olha, eu não vou nem falar, você já deve ter visto pela internet, o mal que fizeram, os homens, o mal que fizeram à população, e foi o povo pelo povo. Por mais que queiram negar, não, foi o povo pelo povo que ajudou, porque as instituições, o governo, eu vou me calar por aqui. Mas ainda haverá um julgamento grande sobre este país, e está na iminência. O que foi feito no Rio de Janeiro não vai ficar sem resposta. Ali foi aberto um grande portal, e os que participaram daquele evento clamem, peçam perdão, porque foram afetados. Muita coisa vai acontecer ainda, para ver se a igreja fica de joelho, clamando e orando. Enquanto a igreja não se unir, Deus não vai trazer um avivamento. Por isso que o parafuso vai ser mais fincado, e aí vão ter que orar. Aconteceu isso em todos os avivamentos. Mas uma coisa é certa: nós, sem a presença de Deus, não conseguiríamos ir a lugar nenhum. Não sei qual é o problema que você está passando, não sei qual é a agrura que você está sendo passado pela moinha, mas creia que tudo está sob o controle de Deus em nossas vidas. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ai de quem tocar em nós, ai de quem tocar em nós. O Senhor tem ciúmes da sua noiva, por isso alegre-se. Nós somos a noiva do Todo-Poderoso Jesus. Breve nós vamos estar numa grande banquete, numa ceia em que o próprio Jesus vai nos servir. Então tenhamos esse alvo, Jerusalém Celestial. Estamos aqui de passagem. Todos nós queremos ser arrebatados, mas poderemos partir, como o meu grande amigo Gabriel Horvath, que ainda hoje eu choro por ele, mais de um ano. Orávamos muito, mas partiu para o Senhor. Era o sonho dele ser arrebatado, mas não é o nosso querer, é o querer do Senhor. Ele já estava maduro. Acorde, irmãos. O tempo é de buscar o Senhor. O tempo é de não pendurar as harpas no salgueiro, porque a hora está chegando. Não sei se terminamos esse ano, se vamos entrar em 2025. Desde 1998, da minha conversão, que eu digo todo o tempo: Jesus está voltando. Já está no meu DNA. Quem imaginou estarmos em 2024 aqui ainda? Mas estamos. E não percamos a fé. A nossa fé será inabalável até o final. Hoje eu vi rapidamente o pastor Luciano Subirá numa breve pregação, falando dos cristãos que entravam ali no Coliseu para serem queimados vivos, e quando eram atirados o fogo
ele ainda estava louvando, mas aí quando acabava e ficava o grito, a dor, logo após que ia ser queimado, continuava a clamar e a louvar. Isso é que mexia com os romanos, porque mesmo sendo queimados vivos, devorados pelas feras, eles não paravam de clamar, entravam nas arenas clamando, louvando ao Senhor. E isso mexeu com eles. E muitos milagres aconteceram. Muitas vezes as feras se deitavam do lado deles e não os comiam. Quantos não foram jogados em tachos? O próprio João do Apocalipse foi jogado num tacho de óleo fervendo e saiu louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A hora dos milagres está chegando, creia. Nós vamos ser cheios do poder e do Espírito Santo de Deus. Nós vamos fazer um mover grande, vai ser ultra rápido, tenho dito, mas nós vamos ser cheios do Espírito. É a hora que Deus quiser. Que Deus te abençoe poderosamente. Você está vendo essa imagem aí desse céu limpo. Lá no fundo é o centro da cidade. Moro a 12 quilômetros do centro. E também é o mar. Bem pertinho do mar. Só 12, 14 quilômetros. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado no programa Jesus está voltando. Não tenho sido constante porque você sabe o dia a dia como é de um cristão. É estar orando, mas o tempo é para a gente se dedicar ao Senhor. O tempo é da gente estar enchendo a nossa cabeça com as coisas do céu. Que Deus limpe a tua mente de toda sujeira, que Deus repreenda todo mal, todo demônio que está te importunando, venha cair por terra. Que Deus libere cura para o teu corpo, para as tuas células, para o teu sangue, para os teus neurônios, para a tua pele. Em nome de Jesus, que seja ministrado cura sobre tua vida, cura física, cura espiritual. Que você venha ser renovado, ser restaurado e venha ser uma bênção nas mãos do Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.